basicamente o quê? Né, o trabalho de se trabalhar com conceitos da epistemologia tradicional, né, aplicados a cenários educacionais. Essa minha pesquisa, ela se desenvolve sobre basicamente 3 conceitos aplicados à educação, né, que é o conceito de autoridade, o papel da autoridade, o papel do desacordo, o papel do testemunho na educação também. E é uma pesquisa de longo prazo, né? A princípio, ela tem, né, a princípio 2 anos para ser executada, mas certamente vai levar mais do que isso. E nesse sentido, né, está trabalhando com desacordo político aqui, embora não diretamente trabalhando com a questões educacionais, foi um motivo, né, para começar a desenvolver questões relativas ao desacordo, né, aplicado a determinados cenários. Vocês vão ver no final, eu vou encaminhar algumas discussões relativas a essa relação entre desacordo e educação, tá bem? Mas isso vai ser mais para o final. O nosso foco aqui vai ser sobre a discussão do desacordo, particularmente aplicado em discussões políticas. Tá? A ideia da minha apresentação aqui é iniciar tendo uma vista, né, que nós estamos apresentando certas questões introdutórias aqui. Eu quero, então, apresentar essas questões introdutórias, mas espero que também sem perder o rigor acadêmico aqui. E, nesse sentido, eu vou começar falando, né, de maneira bastante geral, né, o papel do desacordo dentro da filosofia. Depois eu vou falar sobre a epistemologia do desacordo e aplicar ao modelo da epistemologia do desacordo a desacordos políticos. Tá bem? Basicamente, né, a gente vai ver determinados resultados que alguns deles podem ser confortantes, outros desconfortantes, eu espero. E aí, então, depois disso, né, eu vou apresentar algumas consequências dessa visão e uma série de questões para que a gente possa discutir, tá bem? Como já foi dito aqui, sintam-se livres para comentar aí. Eu vou ficar muito feliz de receber qualquer comentário, seja um comentário pedindo algum esclarecimento de alguma coisa que não tenha ficado muito claro, seja algum comentário mais crítico com respeito ao conteúdo. Tá bem? Então, de maneira bastante geral, assim, a gente considera um desacordo quando nós temos um conflito, né, entre 2 opiniões ou entre 2 ideias. Tá? Então, a gente pode pensar isso exatamente a partir da ideia, né, de que, olha, quando a gente vai começar a pensar, né, a filosofia do desacordo, por assim dizer, a gente começa a partir da natureza do desacordo. Né? E dentro da natureza do desacordo, a gente pode exatamente identificar, né, tipificar, mostrar tipos de desacordo a partir, né, de um primeiro momento, né, com respeito ao domínio do desacordo. Né? Então, nós temos aqui, eu coloco exemplos, né, de desacordos que têm respeito ao domínio epistêmico, como, por exemplo, uma determinada proposição ou sentença, ela é ou não é verdadeira, né? Ou então, né, um desacordo relativo à estética, né, o objeto O é ou não é uma obra de arte, e, enfim, né, isso aqui, né, ilustra o quê? Né, que, olha, a gente pode, né, quando a gente está olhando para a discussão sobre desacordo, nós podemos, né, e é extremamente importante isso, né, quando a gente for vendo os modelos para lidar com o desacordo, nós vamos ver exatamente que essa questão do domínio ela vai ser muito significativa, porque as coisas podem mudar bastante de um domínio para o outro. Né? Talvez determinadas questões que têm respeito ao desacordo epistêmico possam não valer com respeito ao desacordo moral, ou mesmo, talvez, até com relação ao desacordo político. A gente vai ver isso mais adiante. Tá?
Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Esses exemplos não se pretendem ser exaustivos, mas meramente, né, caracterizar, né, perguntas que geram desacordos, né, que a gente colocando elas nas suas formas mais gerais. Por outro lado, né, não só com respeito ao conteúdo do desacordo, a gente pode notar também com respeito ao que a gente poderia dizer da natureza em si do desacordo. Né? E aqui eu trago 3 exemplos, né, a respeito da natureza do desacordo, que um seria aquele que a gente chamaria de um desacordo meramente verbal. Né? O exemplo clássico, né, é beiju ou é tapioca, né? Ou é bolacha ou é biscoito. Né? Isso é um desacordo meramente verbal, por quê? Porque os dois indivíduos eles resolvem o desacordo muito facilmente, né, identificando o objeto que está à frente deles. Né? Ele é meramente verbal, por quê? Porque não há problema com respeito ao referente, não é um problema exatamente como denominar. E esse objeto ele pode ser facilmente resolvido. Né? Por outro lado, nós temos também o que a gente poderia chamar de desacordo sobre gosto, né? Que, como exemplo, aí, o sorvete de chocolate é o mais saboroso. Né? O desacordo sobre gosto, ele, em geral, ele é deixado de lado ou menos trabalhado quando a gente está falando nas discussões epistemológicas sobre desacordo, uma vez que questões de gosto fogem muito do que a gente esperaria de questões factuais. Né? Claro, né, em filosofia a gente tem teorias que possam tentar defender isso, mas, em geral, né, o desacordo sobre gosto ele tem um lugar à parte, exatamente porque, né, o gosto ele, não parece ser uma matéria do qual a gente possa decidir do mesmo modo, ou, né, definir do mesmo modo, como, por exemplo, tanto no caso do desacordo verbal, quanto, por exemplo, no caso do desacordo que tem recebido maior olhar da epistemologia. O maior olhar que a epistemologia tem se debruçado é esse tipo de desacordo que envolve as credenciais epistêmicas do sujeito. Né? A gente poderia chamar, então, tipificar, né, do que a filosofia interessa, basicamente, 2 tipos de desacordo. Né? Um que a gente poderia chamar de um desacordo que ele é epistemicamente assimétrico. Né? Assimétrico por quê? Porque envolve, né, uma assimetria entre as credenciais epistêmicas do sujeito. Por exemplo, eu conversando com um engenheiro mecânico, né? Eu sou um novato com respeito à engenharia mecânica e ele é, né, um suposto, né, especialista ou alguém que tem maiores credenciais epistêmicas sobre engenharia mecânica. Por sua vez, né, há outros contextos dos quais eu sou especialista envolvido com novatos. Por exemplo, eu trabalhando com filosofia no ensino médio, né, do qual os meus estudantes eles são considerados novatos, e eu, então, né, por estar ocupando um lugar como professor, um especialista. Então, há uma assimetria aí, e é interessante a gente notar também que essa assimetria epistêmica, ela varia de acordo com o contexto, uma vez, né, que as nossas credenciais epistêmicas, elas não são infinitas, né? Nós temos nossas capacidades epistêmicas, elas, no mais das vezes, são bastante restritas a domínios. Né? Bom, além dessa disputa dessa discussão sobre essa relação entre o desacordo que é epistemicamente assimétrico, o tipo de desacordo que tem mais recebido olhar da epistemologia é o chamado desacordo simétrico, né, ou também conhecido como desacordo entre pares. Eu gosto muito, ao invés de apresentar de maneira teórica, né, o que é e como é o desacordo entre pares, trabalhar com um caso, né, um caso clássico da literatura que é chamado caso do restaurante. Talvez os de vocês que já ouviram eu falando em outros momentos vão ver eu apresentando esse caso, né, novamente. O caso do restaurante diz o seguinte: né, você e seus colegas costumam almoçar juntos em um restaurante da universidade. E essa prática dura alguns anos, assim como o fato de que são você e Rafael quem calcula a divisão da conta para todos na mesa. Como de hábito, ao final da refeição, você e Rafael fazem o cálculo individualmente. Você chega ao resultado de R$32 por pessoa. Isso é plausível considerando as outras vezes que o grupo almoçou junto, o número de pedidos que as pessoas fizeram, o valor que o restaurante costuma cobrar pelo almoço e outras informações do tipo. Ao terminar o seu cálculo, você olha para o Rafael e diz: cada um deve pagar R$32, esperando que ele confirme o resultado, como nas inúmeras vezes que o grupo almoçou junto.
Mas, para sua surpresa, Rafael fala, cheguei a um resultado diferente. Cada um deve pagar R$ 33. Nesse sentido, essa é uma metodologia de se trabalhar com filosofia através de casos, né, é considerar essa situação paralisada, né, e exatamente, né, no momento que termina o caso, a gente pega e começa a trabalhar as nossas intuições somente com as informações que o caso nos apresenta, tá bem? Então, basicamente, né, resumidamente, retomando, né, o caso ele nos diz o seguinte, você tem um grupo de amigos, dentro desse grupo de amigos que costuma almoçar juntos, você e uma outra pessoa que se chama Rafael, costumam calcular, né, quanto dá, qual é o valor final que cada um vai ter que pagar, e aí, então, né, normalmente, né, vocês chegam ao mesmo resultado, né, tem uma plausibilidade, aí tem uma série de crenças que mostram que esse resultado que você chegou é plausível, mas quando você expõe esse resultado, o Rafael diz que chegou a um resultado diferente, né, que é incompatível com o seu resultado. Isso é um caso do quê? De desacordo. Né? Então, uma pergunta central que se coloca aqui para a epistemologia do desacordo é o que você faz face a esse tipo de desacordo? Né? Que fazer? E, basicamente, né, as opções, elas são basicamente 3 aqui. Elas, em alguns modelos, pode variar um pouquinho, né, mas, basicamente, a gente pode pensar as opções como 3. Né? Ou você mantém a sua crença de que, olha, o resultado foi R$ 32 por pessoa, ou você, né, suspende o seu juízo e diz, não sei, né, talvez possa ter sido 32, talvez possa ter sido 33, né, ou então você, né, adota a crença, né, que o Rafael proferiu e diz assim, não, de fato, né, errei aqui, né, foi R$ 33. Tá bem? Só que é interessante a gente notar que para cada uma dessas respostas, né, a gente vai ver modelos diferentes para lidar com o desacordo. Tá bem? Basicamente, né, a gente poderia dizer, eu vou voltar a isso, né, um desacordo sobre o desacordo, né, do qual esses modelos, eles exatamente estão querendo nos levantar. O que é racional a gente fazer num caso do desacordo entre pares? Né? Qual é a atitude, né, que nós deveríamos tomar, o que é permitido tomar dentro de um desacordo entre pares? Tá bem? Então, agora eu vou exatamente esmiuçar o caso, né, mostrar, né, aos poucos, né, a construção desse caso aqui, quais são as variáveis relevantes para o caso, ao mesmo tempo que eu monto o modelo, né, os modelos de desacordo, na verdade, né, vou mostrar o panorama geral e os modelos de desacordo, aqui os modelos que são conflitantes. Tá bem? Em primeiro lugar, a gente precisa notar, né, que existe, né, um par de crenças conflitantes aí. Quando a gente está falando, né, quando a gente está analisando casos de desacordo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é exatamente isso, né? Identificar a crença e o domínio a qual essa crença conflitante está em questão. Né? Principalmente porque, através disso, a gente já consegue, né, identificar se é um caso de um desacordo meramente verbal ou não. Né? No caso do restaurante que eu apresentei para vocês, as crenças discordantes são entre você, que diz que a conta deu R$ 32, e Rafael, que diz que a conta deu R$ 33. Então, são crenças bastante específicas, né? A gente consegue identificar ali, você tem a crença de que a conta foi R$ 32, Rafael tem a crença de que a conta foi R$ 33, né? E esse é um domínio específico que diz respeito exatamente quando a gente identifica o domínio, que a gente já pode olhar, né, para o segundo ponto que os modelos de desacordo falam, que é as credenciais epistêmicas do sujeito, dos pares discordantes. Né? Então, aqui, uma das primeiras considerações a ser feitas, né, é exatamente considerar, olha, esse sujeito que está discordando de mim, ele é ou não é o meu par epistêmico? Há muitas formas de se definir paridade epistêmica, algumas, né, não é algo tão fácil quanto parece,
mas a gente pode pensar de maneira geral que a paridade epistêmica ela se dá a partir de algumas características tais como essas que foram elencadas, né? Como, por exemplo, os sujeitos têm capacidades intelectuais mais ou menos similares, né? A probabilidade deles estarem errados é mais ou menos a mesma. As evidências que eles dispõem é mais ou menos a mesma, né? E é importante notar que a paridade ela vai acontecer com relação a domínios, né? Então, algumas pessoas eu vou ser um par epistêmico com respeito à filosofia, com outras pessoas eu vou ser considerado, né, não vou ser considerado um par epistêmico, seja porque eu tenho mais conhecimento, seja porque eu tenho menos conhecimento do que o sujeito, o agente que a gente estaria comparando, né? No caso do exemplo montado aqui, ele força nossas intuições a mostrar que você e o Rafael são pares epistêmicos, né? Por quê? Porque possuem uma capacidade matemática relativamente similar, né? Que essas capacidades elas não estão comprometidas, né? Ninguém utilizou álcool, ninguém tomou café, né? Seja comprometer negativamente, seja comprometer melhorando essas capacidades intelectuais. Né? As evidências dos dois envolvidos elas são similares, né? Por exemplo, todas as vezes que o outro grupo almoçou junto, né? Uma série de evidências aí que os ambos compartilham, né? E isso exatamente estabelece que, olha, o desacordo ele não é meramente verbal, né? É um desacordo legítimo entre pessoas com iguais credenciais epistêmicos. O terceiro passo, então, né, quando a gente está pensando, né, nos modelos de racionalidade que a epistemologia do desacordo nos oferece, é exatamente a gente começar a considerar a qualidade das razões envolvidas. Né? Como, por exemplo, né, se fazer a pergunta, eu tenho boas razões para acreditar nisso? Né? E, em segundo lugar, as razões que o meu par dispõe são boas? Né? E o interessante notar que, em casos de paridade epistêmica, essas coisas elas vão muito juntas, né? Se a resposta for positiva, né, para A e para B, isso quer dizer que a paridade epistêmica é muito significativa nesse caso. E o que acontece? Aí, né, quando a paridade epistêmica é muito significativa, é como se você tivesse, né, com um espelho, né, com um espelho. Então, se o sujeito ele vai estar possivelmente tão errado quanto eu, ou possivelmente certo, tão possivelmente certo quanto eu, né, é exatamente, né, a paridade é que os dois eles estão em simetria, né, daí, em simetria. E aí, então, nesse sentido, que a epistemologia do desacordo nos coloca essa... na verdade, antes da gente entrar na pergunta pela central para a epistemologia do desacordo, ainda, né, nesse processo de investigação de razões, né, das razões que eu disponho, das razões que meu par dispõe, né, é importante a gente notar que muitas vezes em uma situação de desacordo, né, quando as coisas elas estão muito empatadas, uma das coisas para a gente conseguir fazer o desempate, né, para fazer criar a assimetria, é exatamente a gente fazer recurso, né, a fontes independentes de crença ou então mesmo a especialistas, né, como por exemplo, né, pedir para o garçom, né, a conta que o restaurante fez. Exatamente isso seria uma evidência que conseguiria, né, mostrar resolver o desacordo. Por quê? Porque ele seria uma fonte independente entre eu e o Rafael, né, para conseguir solucionar efetivamente qual foi o valor da conta. Tá bem? Acontece que, claro, né, nem sempre a gente consegue, né, dispõe de fontes independentes e muitas vezes a gente também não consegue dispor, né, de um bom recurso a especialistas. Muitas vezes a gente pode recorrer a pessoas que têm maiores credenciais epistêmicas que a gente, mas o que pode acontecer, né, se tem um meta-desacordo, né, os próprios especialistas estão em desacordo sobre aquilo. Como, por exemplo, né, pensando numa situação moral aí, né, então, vamos pensar uma situação política mesmo, né, com respeito se o porte de armas ele deve ou não deve ser liberado para cidadãos. Né? Facilmente, né, a gente poderia imaginar, não, eu tenho uma pesquisa que diz que, né, o porte de armas ele deve ser liberado para os cidadãos comuns. Por quê? Porque porte de armas pode reduzir, né, os níveis de criminalidade. Né? E rapidamente, né, a gente pode imaginar um meta-desacordo do qual uma outra pessoa diz assim, não, mas eu tenho uma pesquisa que diz exatamente o contrário. Né?
isso, né, só dificulta, mostra que as coisas ainda ficam ainda mais difíceis, né, porque se já era difícil no nível básico, com a evidência que a gente dispunha, né, ainda com uma evidência de especialistas, dos quais muitas vezes a gente não tem a capacidade para analisar a pesquisa deles, analisar a metodologia, né, fazer um bom recorte das evidências ali, a coisa ainda fica mais difícil, né? Então, nem sempre o recurso a especialistas é uma salvação. Né? Por último, né, a questão central aqui, então, né, que a epistemologia do desacordo nos coloca é, olha, faça um desacordo entre pares, né, ou seja, os sujeitos que eles são epistemicamente simétricos, né, o que é racional, qual é a atitude racional a se tomar? Né? Conciliar sua crença com um par discordante, né, ou então ser inflexível. Né? Há, basicamente, duas posições na literatura com respeito à aposta em conciliar a crença, né, que é a ideia de que você pode reduzir a sua confiança naquela proposição, então dizer assim, olha, eu estava super confiante de que a conta do restaurante era R$32, né? Como o meu par epistêmico disse que foi 33, eu vou ficar menos confiante nisso. Né? Um outro modelo, que é o chamado modelo mais binário, por assim dizer, né? Ou o sujeito acredita, ou o sujeito, né, não acredita, ou o sujeito suspende o juízo. Então, exatamente nesses modelos, né, que é o modelo que eu vou utilizar, que ele é mais fácil para os nossos propósitos, mas em alguns momentos eu vou fazer referência a esse modelo que fala sobre graus de confiança, né? A ideia conciliacionista nos leva para suspensão de juízo. Dizer, opa, né, não sei, né, pois é, eu tenho tantas chances de estar certo quanto essa pessoa que está na minha frente tem chance de estar certo, então, né, se ela é tão boa quanto eu, isso deve ser uma razão para eu dizer assim, olha, né, não sei, né. Por outro lado, né, existe exatamente o outro modelo, né, que é o modelo que defende que você deve ser inflexível e manter a sua crença. Bom, exatamente agora a gente consegue ver dois modelos que eles são distintos e incompatíveis, né, e é importante a gente ver os riscos que eles levam. Né? Por exemplo, aquelas pessoas que têm intuições e que preferem modelos conciliacionistas, né, por sua vez, eles precisam responder em alguma medida, né, ao problema do ceticismo. Né? Porque o que acontece? Daqui a pouco, o desacordo entre pares parece ser que a resultante dele vai ser a suspensão de juízo. Só que se eu suspendo o juízo, né, isso quer dizer o quê? Que eu perdi a minha justificação. E se eu perdi a minha justificação, eu perdi o conhecimento que eu tinha naquele estado de coisas. Como, por exemplo, né, olha, né, antes do desacordo, eu tinha certeza que era R$32. A gente poderia dizer até que eu sabia que era R$32. Mas agora que o Rafael, que é o meu par epistêmico, disse que é R$33, o que eu faço? Suspendo o juízo, perdi conhecimento. Né? Não me apresento mais como conhecedor. Você vem me perguntar, Leonardo, tu sabe qual foi o valor da conta? Eu dizia, não sei. Né? Esse é um modelo, né, bastante intuitivo, né, e a gente poderia dizer que é o modelo mais tradicional que foi adotado ao longo da história da filosofia, desde os céticos pirrônicos. Um modelo um pouco diferente, né, é importante notar isso, né, que esse modelo que ele pode nos levar ao ceticismo, por outro lado, né, ele tem como virtude enaltecer a ideia da humildade epistêmica, né, que nós somos infalíveis, né, que nós podemos não estar tão certos assim daquilo que nós acreditamos estar, e a importância dos outros é exatamente para que nós possamos refletir sobre a nossa própria falibilidade. Por outro lado, modelos inflexíveis que dizem, não, você está autorizado a manter a sua crença, o risco dele, né, é exatamente nos levar para outros dois lugares que, em geral, os epistemólogos não gostam, que é o dogmatismo, a crença sem boas razões, né, crer em algo de maneira arbitrária, ou então o relativismo. É a ideia de que, olha, tanto faz, né, qual foi o resultado. Aí. Por outro lado, do ponto de vista da virtude epistêmica que é enaltecida por esses modelos, é a ideia de uma certa coragem, né, de que o sujeito ele está certo de si, que ele está seguro que as suas credenciais são boas. Né? Que a dificuldade que tem o desacordo sobre desacordo em epistemologia é exatamente conseguir defender um desses dois modelos sem cair
sem cair nesses riscos, nesses problemas, assim, tá? Esses são dois extremos, né, que a gente está lidando aqui, e eu vou suspender o juízo, né, sobre qual desses dois modelos está certo, e a minha proposta aqui é que a gente faça uma investigação sobre o modelo conciliacionista aplicado a desacordos na política, né? Ou seja, né, vamos aplicar esse modelo que diz, olha, quando um par epistêmico meu está em desacordo comigo, o racional é eu suspender o juízo ou pelo menos dizer assim, olha, né, acreditava muito fortemente nisso, agora já não acredito tanto. Se alguém dissesse, olha, tu aposta a tua vida nisso, né, antes eu apostava, agora já não aposto mais, né? Não que alguém deva apostar a sua vida em qualquer coisa relativa à filosofia, mas enfim. O ponto aqui é mostrar que queremos incentivar a gente a pensar, né, o que acontece quando a gente aplica esse modelo conciliacionista dentro da política. Tá? Eu vou trazer algumas ideias bastante gerais sobre desacordo na política e depois a gente vai ver a posição de um autor, Michael Hilmer, sobre isso. Né? Autor, o Carlson, em 2018, fazendo uma análise do modelo conciliacionista aplicado à política, ele traz uma série de questões muito interessantes. Né? Por exemplo, vamos pensar no desacordo político tal como os ricos devem ou não devem ser sobretaxados. Né? Eles devem ou não devem pagar mais taxas, né? Pagar um número maior de taxas, um valor maior, né, do que eles pagam por imposto de renda, por exemplo, ou coisa sobre isso. Né? E exatamente, né, é um desacordo por quê? Porque há duas pessoas aí que alguns defendem que sim, os ricos devem ser sobretaxados, outras pessoas defendem que não, os ricos não devem ser sobretaxados. Né? O modelo conciliacionista, né, ele nos diz, olha, o que você deve fazer? Quando eu vejo, né, alguém que está aqui em desacordo comigo sobre, por exemplo, né, eu digo, olha, os ricos devem ser sobretaxados, e tem uma outra pessoa que diz, não acho que os ricos devam ser sobretaxados, né, eu exatamente, né, considerando o modelo conciliacionista, né, fazer uma investigação sobre as minhas credenciais epistêmicas, as credenciais epistêmicas do sujeito discordante, para identificar a paridade. Se acontecer a paridade, o que eu devo fazer? Reduzir a minha confiança ou então suspender o juízo, tá bem? Mas é importante dizer que, claro, há pessoas que defendem que, né, não, a ideia aqui seria exatamente ser inflexível e manter a sua crença. Quais são alguns problemas que o Carlson levanta e que eu acho que são importantes para a gente pensar, problemas muito específicos quando a gente está falando sobre desacordo na política, né? Uma delas, um desses problemas diz respeito, né, que ele levanta de cara, e que eu acho que a gente já vive isso todo dia, é que os cidadãos, né, os sujeitos que estão envolvidos em desacordo político, dificilmente eles vão ser pares epistêmicos. Né? Ele aponta, né, que normalmente, né, os votantes, os cidadãos são desinformados, não são competentes, talvez até, né, seja uma forçação dizer que eles são incompetentes, e no mais das vezes, estão injustificados, por quê? Porque eles sequer conhecem os métodos pelos quais, né, deveria se resolver uma disputa dessa natureza. Como, por exemplo, né, recorrendo a especialistas da economia. Né? Então, esse é um dos problemas que o próprio Carlson coloca, ele diz assim, olha, quando a gente tenta aplicar a epistemologia do desacordo à política, parece que a primeira coisa que a gente vai dizer é que, olha, a gente não vai encontrar pares epistêmicos, né? Porque, no que diz respeito à política, as pessoas, elas são péssimas epistemicamente. A gente pega informação sobre política de maneira muito ruim, né? Mas, por outro lado, ele vai dizer, olha, mas se a gente vai pensar em paridade epistêmica mesmo, né, isso é muito difícil da gente ter na realidade. Então, tendo em vista que uma situação de um desacordo legítimo, ela é muito rara, né, do ponto de vista de outras questões, esse é um problema que ele contorna mais ou menos dessa forma. Por outro lado, ele diz assim, olha, para aqueles que querem buscar um modelo inflexível ou para aqueles que querem buscar um modelo conciliacionista, esses dois modelos eles vão ter problemas, daí, quando a gente está aplicando eles à política. Né?
de um modelo inflexível, o problema é causar um excesso de confiança, né? Ou seja, né, que as pessoas elas vão aceitar uma informação que confirma a sua própria visão política. Eu não vou apresentar a argumentação dele aqui, só apresentar as conclusões, mas se vocês quiserem, a gente pode voltar a isso depois. Por outro lado, ele vai dizer, né, modelos conciliacionistas, quando aplicados à política, eles correm um risco de cair numa tirania da maioria. Né? O que é isso? Né? A produção de determinadas injustiças, na medida em que as minorias elas vão ser impedidas de garantir contribuições epistêmicas para a justiça social. Tá bem? Por outro lado, ele ainda diz assim, olha, se nós mitigarmos esse conciliacionismo, né, ele apresenta uma proposta de epistemologia do desacordo, que seria um termo que se aproxima um conciliacionismo de uma posição inflexível, né, ele diz que a gente conseguiria fugir de algumas dessas coisas, principalmente se nós adicionarmos processos deliberativos. Né? Então, a democracia, a gente sabe, né, um dos seus fundamentos é dentro do processo deliberativo, né? Por exemplo, o voto ele é um dos processos deliberativos que fazem de uma democracia, mas não só esse, né? Daí, então, ele meio que joga a discussão para processos de deliberação. Né? Mas eu gostaria de voltar agora para um autor que tem uma visão muito mais, que eu diria, né, muito mais radical do que o Carlson aqui, né, que parece, né, dizer, olha, a gente não tem paridade epistêmica, mas mesmo assim a gente consegue aplicar a epistemologia de desacordo e tudo mais, que é o Michael Gilmer, num texto extremamente instigante, tá bem? Chamado, né, Por que as pessoas são irracionais sobre política? Não é uma pergunta, né? O título é uma afirmação. Né? E exatamente ele começa esse texto caracterizando o desacordo político, tá bem? Eu gostaria que agora, né, essa argumentação dele, eu vou apresentar ela, espero que de maneira não muito atropelada, se o tempo me permitir, tá? Mas que a gente fique bastante atento a essa argumentação, porque ela que vai ser central aqui, né, para a discussão que eu gostaria de encaminhar ao final. Né? Em primeiro lugar, ele começa apresentando 3 características que o desacordo político possui. Né? Em primeiro lugar, a sua amplitude. Ele é extremamente difundido, né? E ele varia os temas. Né? As pessoas não têm somente perguntas sobre taxas, não têm perguntas somente sobre leis, não têm perguntas somente sobre regimes políticos. Elas têm uma série de desacordos e problemas com praticamente todo o domínio da política. Né? Então, ele é extremamente amplo. Né? Essa é uma das características. A segunda característica é a força que o desacordo político possui. Né? Por que ele é forte? Porque as pessoas elas se sentem extremamente confiantes, né, na sua posição política a despeito do desacordo. Né? Então, não só o desacordo é a regra, né? Não é o acordo que é a regra, o desacordo é a regra, mas além do desacordo ser a regra, eu tenho muita confiança na minha posição a despeito, né, do desacordo. E o que a gente já viu na epistemologia do desacordo é o quê? Né? O desacordo ele deveria, pelo menos, acender uma luz amarela para que a gente reduzisse a nossa confiança. Né? Mas ele diz assim, olha, né, não é o caso, né? No desacordo político não é isso que acontece. Em terceiro lugar, ele diz que eles são persistentes. Por quê? Porque eles parece que os desacordos na política eles não se resolvem, ou pelo menos, né, a resolução é extremamente difícil. Né? Então, eles são amplos, muito fortes e persistentes. Né? Dada essa característica, ele aponta o seguinte problema, né? Por que a política é sujeita aos desacordos com essas características? Né? O que tem na política aí, né, que, com características 1, 2 e 3, que tem essas características 1, 2 e 3, que produzem essas características 1, 2 e 3. Eles dizem assim, olha, né, existem 4 teorias aí que tentam explicar isso, e eu vou exatamente, né, dizer por que A, B e C não explicam o problema, né, não conseguem explicar as características do desacordo político. Então, né, a teoria dele, né, que seria a teoria D aí, que é a teoria competidora, que seria a que melhor explica o caso. Um fato importante que eu saliento ali, né, no final, embaixo da A, B, C e D, é que o argumento dele é aquele que a gente chamaria de um argumento de inferência melhor explicação. Né? E isso mostra a força e a fragilidade do argumento. Né? Por que eu saliento isso? Né? Porque se alguém conseguir mostrar que
as teorias A, B ou C não foram bem caracterizadas por Humer, ou que elas podem ser fortalecidas, né, ainda que ele tenha apresentado bons argumentos, existem outros argumentos ainda, né, que possam ser formulados. Isso quer dizer que a inferência, melhor explicação, não se segue, logo a explicação dele não se segue, tá bem? Então, isso é uma questão metodológica aqui que é importante, né? A gente trabalha com questões de lógica e epistemologia, a gente já consiga ver isso, né? Olha, ele está utilizando como inferência melhor explicação. Para a inferência melhor explicação dele dar certo, o que ele precisa mostrar? Ele precisa apresentar melhor caracterização de A, B e C e, né, mostrar de uma maneira, né, definitiva por que A, B e C fracassam e por que D não fracassa, considerando, né, as críticas que foram feitas às teorias A, B e C. A teoria A é a ideia de que as questões políticas elas são muito difíceis, né, então o desacordo em política ele seria como que análogo a um desacordo em alguns campos da matemática, né? Então a questão ela é muito difícil, então é por isso, né, que há um certo desacordo. A gente poderia pensar talvez melhor, né, na própria filosofia, né? Olha, tem muito desacordo na filosofia porque as questões elas são muito difíceis, né? Uma teoria competidora seria, né, a teoria da ignorância, dizer que, olha, os agentes, os cidadãos, eles possuem informação insuficiente. Uma vez que eles possuem informação insuficiente, eles não têm como resolver o desacordo, né? Mesma coisa, né, no caso aquele do restaurante, olha, eu não tenho informação exata do que cada um comeu, né? Então, essa falta dessa informação, né, deveria nos forçar a suspender o juízo, né, e sermos mais comedidos. Ele apresenta também uma possibilidade de que o desacordo na política possa ser explicado por valores divergentes. Então, existem valores fundamentais, né, que estruturam as posições políticas, é por conta desses valores fundamentais que o desacordo político ocorre, né? E a teoria que ele acha que explica melhor o desacordo na política, né, é a ideia a teoria da irracionalidade, né? Eu vou, em uma frase aqui, eu vou definir ela e depois a gente vai vendo ela com cuidado, que é a ideia de que, né, as nossas credenciais epistêmicas elas são solapadas, né, por determinados vieses cognitivos, né, por vezes chamados de tendenciosismo, né, na tradução que foi feita do texto, tá bem? Então, esse é um overview muito rápido aqui da proposta dele, que agora a gente vai ver com um pouco mais de detalhe, tá bem? Bom, o problema que ele coloca, né, eu não vou passar minuciosamente para cada uma das razões que ele dá pela qual, né, as teorias A, B e C, a teoria do engano, a teoria da ignorância, a teoria dos valores divergentes, fracassam, tá bem? Eu só vou levantar 3 pontos que eu acho que são os 3 argumentos que ele apresenta, que seriam os melhores argumentos dele, né, por que essas 3 teorias fracassam, né? O primeiro desses argumentos é a ideia de que, né, existe uma correlação entre crenças políticas com determinados traços sociais. Né? O que é, né, uma correlação? Né? Uma correlação é uma tendência empírica que algo aconteça. Né? Isso quer dizer o quê? É que ele aponta que, se nós olharmos para dados estatísticos, né, etnia levam determinadas pessoas a adotarem determinadas crenças políticas. Gênero costuma levar as pessoas a adotar uma determinada crença política. Classe costuma levar a pessoa a adotar, né, uma crença política. Ocupação, personalidade. Né? Isso quer dizer o quê? Que exatamente, né, nós não... O que esse argumento mostra? Que nós não adotamos as nossas crenças políticas pelo seu valor epistêmico. Nós adotamos crenças políticas pelos traços sociais, né, que nos atravessam, por assim dizer. Tá bem? Esse é um argumento. O segundo argumento dele, que ele aponta, né, do modo como eu vejo, esse seria o argumento que ele aponta sendo o mais forte. Eu não acho esse argumento tão solapador, assim. Eu acho, sim, um bom argumento, mas eu acho que há, né, maneiras de se driblar esse argumento aí, né?
mas, enfim, né, isso é matéria para disputa. Que a ideia que ele levanta aqui, em política, a gente vê uma série de agrupamentos de crenças sem relação lógica, né? O que isso quer dizer? Dois fatos, tá bem? O primeiro fato é que as pessoas elas adotam crenças políticas dos quais essas crenças elas não possuem uma relação lógica entre si, né? Porém, elas são correlacionadas. O que isso quer dizer? Que pessoas que defendem o controle de armas, ou seja, que cidadãos não devem, que a gente não deve sair distribuindo armas para cidadãos, comumente defendem também, né, o direito ao aborto. E eles dizem o quê? Olha, não existe nada, nenhuma relação lógica entre essas duas crenças, né? Por outro Leonardo, lado... 40 minutos, tá? Tá, obrigado. Por outro lado, ele vai dizer que, olha, a correlação existe, ainda que não tenha, né, essa relação lógica. O segundo ponto, que eu acho que é mais delicado aqui, é que as correlações observadas entre as crenças, elas muitas vezes são o oposto da relação lógica entre as crenças. E ele vai dar esse exemplo, né, que eu acho que a gente pode discutir depois, que é a ideia de que, de acordo com ele, né, um sujeito que defende o veganismo ou o vegetarianismo, né, do ponto de vista da relação lógica, não deveria defender o direito ao aborto. Né? Por quê? Porque exatamente essa pessoa teria uma visão mais abrangente, né, das espécies, né, como pessoas, ou, né, que nós teríamos uma responsabilidade maior para com um conjunto maior de espécies, que eles assim, olha, logicamente, o que seguiria, né? Que esse mesmo respeito, essa mesma personalidade, né, essa mesma relação, se aplicasse a afetos. Mas ele diz assim, olha, né, porque a gente não vê uma relação lógica entre essas duas coisas, mas a gente vê as pessoas adotando, né, essas crenças simultaneamente. Tá bem? E o último argumento dele, que contra, né, as teorias do engano, da ignorância e dos valores divergentes, é a ideia de que as disputas políticas elas envolvem disputas que não são morais, que são disputas factuais. Mas, mesmo assim, as pessoas vão utilizar opiniões morais para avaliar os fatos. Né? Um exemplo que a gente pode ver é exatamente a questão sobre o controle de armas. Né? A maioria de nós tem uma opinião sobre o controle de armas, no mais das vezes por conta da nossa posição política, mas não por conta de pesquisas, de informações que nós temos de economistas e cientistas sociais sobre o controle de armas. Tá bem? Então, esse, né, o sumário dos três principais argumentos que ele aponta contra as teorias. Uma vez, né, que esses problemas aí ocorrem, ele diz que o que a gente deve ficar exatamente com adotar uma postura de que sim, as pessoas elas são irracionais sobre política. Deixa eu ver aqui o que dá para pular e o que dá para fazer. Bom, como é que ele vai explicar a teoria dele, então, né, a teoria sobre irracionalidade política? Ele vai utilizar, né, dois argumentos, um que ele vai chamar da ignorância racional e o outro que ele vai chamar da irracionalidade racional. Né? O que isso quer dizer? Né? O argumento da ignorância racional ele é o seguinte, premissa número 1, manter-se politicamente informado é custoso. Né? É uma premissa fatual aí, né? Que olha, para eu, né, saber o que os deputados estão decidindo, o que os vereadores estão decidindo, o que os senadores estão decidindo, né, manter politicamente informado é custoso, né? Assim como é custoso me manter filosoficamente informado, assim como é custoso me manter cientificamente informado e tudo mais. Isso tem um determinado custo, né? Custa tempo, custa nossas capacidades cognitivas e tudo mais, né? Segundo a premissa também factual, diz que as pessoas elas somente aceitam os custos quando o resultado esperado é superior ao custo apresentado. Né? E a premissa número 3 diz que o resultado esperado de manter-se politicamente informado é negligenciável. Ou seja, o que isso quer dizer? Né? Não muda muito nas nossas vidas se eu sou ignorante sobre o que um deputado está fazendo, né? Sobre quais emendas os deputados estão votando. Né? Isso não tem um custo muito grande na minha vida.
né, tem um custo maior na minha vida, eu me mantenho informado, por exemplo, se eu paguei ou não paguei a luz na data correta, né? Qual é o custo disso? Corro o risco de ficar sem luz, ou se eu não paguei a internet, corro o risco de ficar sem internet. Isso tem um custo muito alto, né? Diz ele, né, de acordo com o trabalho de um economista, o Kaplan, daí de que, né, essa relação, quando a gente olha essa relação entre o resultado espelhado e custos, em política a gente vê que, olha, né, parece que é possível a gente se manter ignorante sobre política, né, e isso não tem maiores custos daí. E a gente pode aplicar isso a uma série de coisas, né? Olha, não tem maiores custos, por exemplo, eu não saber dirigir aqui em São Luís. Por quê? Porque eu posso pedir um Uber, por exemplo. Claro, no período da pandemia, isso se torna mais custoso, né? Por quê? Porque um Uber pode ser um espaço de infecção. Então, bom, talvez fosse melhor eu aprender a dirigir, né, exatamente para que eu não ficasse, né, suscetível a esse custo, né? Então, a conclusão do argumento da ignorância racional é que as pessoas elas não vão buscar informação política. Por quê? Porque o custo é muito maior do que o resultado esperado. E, de acordo com o Gilmer, a gente pode aplicar isso não só, né, para a ignorância, mas também para as nossas bases, para as informações que a gente busca, mas também para as bases epistêmicas dessas nossas mesmas informações. Tá bem? É importante notar que essa ignorância ela é racional porque, né, a racionalidade ela se encontra principalmente, né, na premissa número 2 ali, que mostra que exatamente as pessoas elas têm um cálculo entre o resultado e o custo. Isso é o que dá a racionalidade da ignorância, né? Então, é racional eu me manter ignorante. Por sua vez, e agora o argumento que fica pesado, né, que vai dizer que, olha, as pessoas elas não precisam ser racionais sobre política. Então, é racional ser irracional. Não é mais não buscar informação, né? É pensar coisas absurdas, né? Por quê? O argumento muito similar ao da ignorância, né? Manter-se politicamente racional é custoso. Por que é custoso, né? Porque muitas vezes, para eu me manter politicamente racional, eu preciso ir contra o que eu desejo acreditar. Se eu sou um lulista ferrenho, por exemplo, né, é muito custoso para mim, né, lidar com evidências de que o Lula ele é um político corrupto, por exemplo. Tá bem? A despeito do mérito, né, do julgamento, sem entrar nisso, né, somente para a gente pensar sobre isso. Olha, isso é extremamente custoso. Por quê? Porque eu desejaria que o Lula fosse um político honesto, mas, na verdade, né, exatamente o fato, né, ele iria contra o nosso desejo, e isso é psicologicamente custoso. Em segundo lugar, né, diz ele, né, que manter politicamente racional exige de nós um esforço constante para que a gente supere os nossos vieses cognitivos, os nossos tendenciosismos daí. E isso é extremamente custoso, porque a gente precisa se manter alerta a todo momento. Tá bem? A premissa número 2 e a premissa número 3 são similares ao argumento da ignorância política, né, de que as pessoas elas aceitam os custos quando o resultado esperado é superior ao custo. Essa é a premissa que faz com que a irracionalidade seja racional. Daí, a premissa número 3, que o resultado esperado de manter-se politicamente racional é negligenciável, né? Logo, as pessoas não vão pensar racionalmente sobre política. Né? Isso quer dizer o quê? Né? Dane-se os fatos em política. Né? Dane-se os fatos em política. O que interessa é exatamente, né, aquilo que eu desejo acreditar. Né? Por quê? Porque é muito custoso, né, eu me tornar politicamente racional. Eu ir atrás de informação, eu confrontar as informações que eu disponho e tudo mais. Tá bem? Vamos ver aqui. Bom, ele vai apresentar aqui uma série do que ele vai chamar de tendenciosismos, tá bem? Que mostram exatamente por que servem para explicar melhor essa irracionalidade, né? Vou citar alguns aqui, por exemplo, né, que as pessoas elas tendem a abraçar crenças políticas que, se elas fossem geralmente aceitas, beneficiariam a elas mesmas o grupo com o qual preferem identificar. Ele dá o exemplo, inclusive, dos professores. Né? Os professores preferem se identificar com a classe trabalhadora, né, e isso os beneficia mais do que se eles se identificassem com empresários, por exemplo. Daí. As crenças elas servem também para construir uma autoimagem,
né, e tudo mais. Eu vou passar isso um pouco rapidamente, porque é uma descrição, né, um pouco mais psicológica de como funciona esses tendenciosismos dele, né. Outros tendenciosismos que ele aponta, e esses seriam os mais perniciosos, é que nós fazemos, né, exatamente, essa é a parte mais irracional, né, epistemicamente irracional da coisa, né, que nós somos péssimos epistemicamente quando a gente está falando de política, né. Nós costumamos ponderar as provas, as evidências de maneira tendenciosa, né, a gente vai mais atrás de informações que tentam corroborar aquilo que a gente acredita do que ir, né, atrás de informações que não corroboram, né, aquilo que nós acreditamos e tudo mais. Tá bem? Então, a gente pode voltar a isso, mas aqui é só ele descrevendo um pouco melhor esses mecanismos aqui que mostram tendenciosismo. Tá? Márcio, eu tenho mais quanto tempo, por favor? Você completou os 50 agora, mas agora tem o tempo das questões que você pode usar também, né? Só não usa muito, porque tem gente querendo fazer perguntas. Tá, tudo bem. É interessante notar aqui que ele não termina o texto assim. Ele diz, olha, o que a gente pode fazer? Né? Eu vou pular aqui para a retomada. Né? O que né, dado esse cenário todo, o Humer pretende que a gente faça? Ele diz assim, olha, a gente precisa olhar sim para o desacordo, mas não para dizer, todo mundo é irracional. Né? É que exatamente a gente deve olhar para o desacordo e entrar, sim, em disputas políticas, sempre tentando promover uma reflexão sobre os nossos vieses cognitivos, os nossos tendenciosismos, a fim de tentar corrigi-los. Né? E eu gostaria de dizer, ele não diz isso, que o modelo que ele apresenta ele é conciliacionista, porque, em última análise, ele acaba enaltecendo a unidade epistêmica. Ele vai dizer, olha, né, calma aí com as tuas crenças políticas, né? Provavelmente, muito provavelmente, elas são irracionais. Né? Então, né, calma aí, seja humilde com relação a não defende elas com tanto vigor, com tanto afinco. Agora, para motivar a discussão, eu tenho mais 2 slides que eu vou passar rapidamente aqui. Um deles diz respeito às consequências que esse modelo traz, tá bem? Eu quero trabalhar aqui, né, dessas 3 consequências, principalmente a última consequência. Muitos de nós poderíamos pensar assim, né? Muitos de nós pensam, né, a gente está no meio desse desacordo, todo mundo é irracional, né? Em primeiro lugar, né, a gente não pode dizer que todo mundo é irracional, né, como uma razão para a gente seguir acreditando nas nossas crenças políticas. Porque se todo mundo é irracional, está todo mundo no mesmo barco, e esse barco está indo, né, para o iceberg. Daí. Exatamente, né, frente ao fato da irracionalidade distribuída, o que a gente precisa fazer? Tentar construir mecanismos de racionalidade. Um desses mecanismos, alguém poderia dizer, a educação. As pessoas precisam de maior educação. E o Humer ele tem um argumento contra isso. Ele vai dizer, olha, a mudança desse estado de irracionalidade política, ele não pode acontecer através da educação, porque, né, das frases dele que eu coloco ali, é quase impossível mudar a cabeça de um acadêmico sobre qualquer assunto importante, especialmente quando se trata do seu próprio campo de estudo. Ou seja, exatamente, quanto mais estudadas, quanto maiores informações, quanto maiores habilidades coletivas o sujeito tem, mais afundado ele pode estar, né, do ponto de vista dos vieses cognitivos. Né? Mas uma crítica que eu acho interessante da gente pensar é que parece que ele joga, né, o ônus da irracionalidade para os indivíduos. Né? Eu cito ele ali, né? Visto que os indivíduos não recebem quase nenhum benefício por serem epistemicamente irracionais. Né? Eu penso que isso é uma falha na teoria dele, uma vez de que, né, nós não precisamos imaginar que o custo ele deva ser meramente individual. Né? A gente pode imaginar exatamente que as instituições elas podem aumentar os benefícios ou mesmo os custos de sermos irracionais na política. Por exemplo, né, impedindo leis de fake news, por exemplo. Elas são muito bem-vindas, por quê? Porque elas tornam custoso para um político falar falsidades ou se envolver com falsidades. Leis da ficha limpa, né? Coisas que exatamente tornam mais custosa a distribuição de informação sem credenciais epistêmicas dentro do debate. Tá? E por último, mas não menos importante, estourando ainda mais o tempo, são alguns desdobramentos que eu gostaria de apresentar para vocês. Tá? Eu vou apresentar eles. Assim. Um deles é do Ernesto Perini, professor da UFMG, o qual ele recentemente apresentou num evento,
do qual ele vai dizer que, em primeiro lugar, né, a gente viu que a explicação do Humer, ela depende muito da ideia de vieses cognitivos, que os agentes, eles são enviesados, né? Só que o Perini, ele aponta uma crítica no modelo dele, né, que exatamente ele está falando sobre negacionistas, né, negacionistas da ciência, particularmente. Ele diz o seguinte: se o negacionismo ele é assimétrico, existem pessoas que são negacionistas, existem pessoas que não são negacionistas, né, mas, por outro lado, se todo mundo tem vieses cognitivos, então isso mostra o quê? Que os vieses eles não conseguem explicar tudo, né? Eu acho que esse é um ponto contra, né, a adoção de uma teoria do Humer, que, né, fala da distribuição da irracionalidade na política como explicação para o desacordo. Né? Isso parece não ser suficiente, né, de acordo, né, pelo menos com a razão que o Perini aponta aqui, né, um déficit explicativo. Né? Depois tem uma discussão um pouco mais difícil sobre o que o Perini vai falar de razões de coordenação, que parece que, né, elas ficam sobrevalorizadas no modelo do Humer. Parece que exatamente, né, essas razões de coordenação que fazem com que a gente se sinta pertencendo a um grupo, né, elas sejam vistas como irracionais, e elas não são necessariamente irracionais. Embora elas possam ir, né, andar de maneira separada, elas não precisam ir de maneira separada. E por último aqui, né, eu vou pular aquela do Kevin Dorsey ali, por último, eu só gostaria de fazer uma provocação, que é a seguinte, né, é interessante notar como o desacordo político, tal como apresentado pelo Humer, ele é análogo ao desacordo na filosofia. E assim nós somos irracionais na filosofia, era isso. Obrigado. Era isso, gente. Muito obrigado, professor Leonardo, pela sua excelente fala. Deixa eu abrir aqui também minha câmera. Muito obrigado. Como sempre, muito estimulante e provocativa, né? Muito atual. Pessoal, nós temos aí já 2 pessoas inscritas. Quem desejar ainda se inscrever, nós temos um tempo, tá? Por favor, faça a inscrição pelo chat.